Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico. Existe vida fora da Terra? Se é célula, então é vida. Toda vida é baseada em célula. Toda célula executa uma série de processos químicos em seu interior. Essa química é chamada de química orgânica e é baseada em cadeias de átomos de carbono chamados de cadeias carbônicas. Portanto, para entender a célula é necessário entender a química, mas para entender a química é preciso entender a física. Por que a física é importante? Porque todo elemento químico é um átomo. Um átomo é composto de duas partes, núcleo e eletrosfera. O núcleo contém prótons, que têm carga elétrica positiva, e nêutrons, que têm carga elétrica neutra. A eletrosfera é composta de elétrons, que têm carga elétrica negativa. Os elétrons na eletrosfera giram em torno do núcleo em orbitais S, P, D e F. Cada orbital tem uma quantidade máxima de elétrons que pode comportar. Quanto maior a quantidade máxima de elétrons no orbital, mais distante do núcleo esse orbital se localiza e menor é a força de atração entre esses elétrons e o núcleo. O movimento de cargas elétricas, elétrons, em um campo elétrico gerado pelo núcleo do átomo, cria um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, gerado pelo movimento dos elétrons em torno do núcleo, influencia as reações químicas que aquele átomo realizará e a afinidade eletrônica entre átomos diferentes. Portanto, é a física, especialmente o eletromagnetismo, que explica o porquê do átomo de hidrogênio, que é o elemento mais eletropositivo da tabela periódica, preferir reagir com um oxigênio, que é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica, ao invés de reagir com flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. E é também a física que explica o porquê do hidrogênio não reagir com lítio ou com sódio. Em todos esses casos, a explicação é simples: força de atração ou de repulsão entre os campos magnéticos dos elementos. Então, o átomo de hidrogênio repele átomos de lítio ou sódio e atrai átomos de oxigênio e de flúor. A física nos garante que todo processo físico, por exemplo a combustão, aumenta a entropia do sistema. Por outro lado, as reações químicas reduzem a entropia do sistema. Exemplo: quando duas moléculas do gás hidrogênio se combinam com uma molécula do gás oxigênio para formar duas moléculas de água líquida, a entropia desse sistema diminuiu. Entropia é uma medida de desordem do sistema, e gases se movem de forma mais desordenada do que líquidos. A química também é importante. Para que reações químicas aconteçam, os reagentes devem estar dissolvidos em um solvente, formando uma solução. Solução em química é a mistura de soluto mais solvente, sendo solutos os reagentes e o solvente vai dissolver esses solutos. Vai dissolver no líquido ali aqueles solutos para que eles possam se encontrar e reagir. Existem dois tipos de ligações químicas: iônicas e covalentes. Moléculas que tenham apenas ligações iônicas só dissolvem moléculas que também tenham ligações iônicas. Moléculas que tenham apenas ligações covalentes só dissolvem moléculas que tenham também ligações covalentes. A água tem apenas ligações iônicas. Portanto, a água só dissolverá moléculas que tenham também ligações iônicas. O óleo tem apenas ligações covalentes. Portanto, o óleo só dissolverá moléculas que tenham também ligações covalentes. É por isso que água e óleo não se misturam. Para que eles se misturassem, eles precisariam ser capazes de se dissolver um no outro. E para isso eles teriam que ter o mesmo tipo de ligação. No entanto, a água tem ligação iônica e o óleo tem ligação covalente. Então, são ligações diferentes, elas não se misturam.
O álcool etílico, por outro lado, possui tanto ligações iônicas quanto ligações covalentes, sendo capaz de se dissolver tanto em água quanto em óleo. O solvente é imprescindível para permitir que as diferentes substâncias se encontrem e reajam. Portanto, devemos esperar que exista algum tipo de solvente em qualquer lugar onde a vida possa vir a surgir, pois sem um solvente, os diferentes elementos não se encontrarão e não reagirão, de forma que moléculas mais complexas não poderão se formar. Observem que aqui eu falo que tem que ter algum tipo de solvente, não necessariamente é necessário água líquida. Como e por que a vida surge? Como as reações químicas tendem a diminuir a entropia, enquanto os processos físicos aumentam a entropia, uma forma de manter a entropia estável é criar moléculas cada vez maiores e mais complexas. Cada vez que uma molécula maior que a anterior se forma, mais energia é armazenada nas ligações químicas entre os átomos. Essa energia armazenada nas ligações químicas entre os átomos é absorvida do meio circundante e provém dos processos físicos naturais. Portanto, à medida que o tempo passa e uma parcela significativa dos átomos já estão presos em moléculas pequenas, para manter a entropia estável é necessário criar moléculas cada vez maiores e mais complexas. A célula é um sistema extremamente ordenado, ou seja, um sistema com entropia muito baixa. Portanto, a reunião dessas grandes moléculas em um pequeno espaço, que é a célula, é um passo natural na busca pela estabilização da entropia. Assim, é um passo natural o surgimento da célula e, por consequência, da vida. Se é célula, então é vida. A duplicação das células progressivamente reduzirá ainda mais a entropia do meio onde elas se localizam. Quando essas células primitivas já tiverem atingido o seu limite de redução de entropia, a solução será criar células cada vez mais complexas. Mas mesmo essas células complexas, isoladas, no entanto, elas teriam um limite de redução da entropia. A solução para esse último caso é criar organismos compostos de várias células, organismos multicelulares ou pluricelulares, como preferir chamar, progressivamente mais complexos. Portanto, a própria evolução biológica pode ser explicada como um meio de reduzir a entropia do sistema. Como a vida nunca para de evoluir, formas de vida cada vez mais complexas surgirão, culminando em formas de vida avançadas e tecnológicas, porque tecnologia também é uma forma de reduzir a entropia. Uma impressora jato de tinta, por exemplo, é um sistema altamente ordenado de componentes que precisam estar posicionados em locais específicos para que a impressora funcione. Ou seja, se a ordem tem que ser precisa, a entropia é baixa. Portanto, o surgimento de formas de vida tecnológica é uma evolução natural da vida, buscando o aumento da complexidade do meio para reduzir a entropia gerada pelos processos físicos naturais. Então, temos algumas pré-condições para o surgimento da vida. Como vimos até o momento, o surgimento da vida é uma consequência natural do aparecimento de moléculas cada vez mais complexas, resultantes da tentativa da natureza de manter a entropia do meio estável. No entanto, para que essas moléculas possam ser formadas, algumas pré-condições precisam ser atendidas. A primeira delas é, sem dúvida, a presença dos elementos necessários à vida. Por exemplo, em uma estrela composta apenas por hidrogênio e que o funde em hélio, a vida não poderá surgir, pois não temos os elementos necessários à vida, já que falta o carbono, o oxigênio, o fósforo e diversos outros elementos necessários para realizar os processos químicos biológicos. Temos, entre outros, aí ferro e diversos outros elementos químicos são necessários. Outra questão importante é a temperatura. Quanto maior forem as cadeias carbônicas, é mais fácil quebrar suas ligações carbono-carbono.
portanto a temperatura não pode ser muito elevada, a ponto de quebrar essas moléculas assim que elas forem formadas. Essas duas pré-condições, aliadas à presença de um solvente no ambiente, capaz de dissolver as moléculas das diferentes substâncias, são as mais críticas para permitir ou não o surgimento da vida. Não devemos pensar em quais são as condições para o surgimento de vida igual à nossa, vida humana. Mesmo em nosso planeta, temos formas de vida vivendo tranquilamente em locais onde somos incapazes de viver. Existem organismos vivendo nas profundezas do mar, onde a pressão é 1000 vezes maior que a pressão ao nível do mar que estamos acostumados. Também existem organismos vivendo próximos a fontes termais, onde a água brota a temperaturas elevadas, de até 150 graus Celsius. Próximo à usina de Chernobyl, na Ucrânia, onde houve o derretimento do núcleo do reator nuclear da usina, provocando um dos maiores vazamentos radioativos da história humana. Animais e plantas vivendo lá tranquilamente e prosperando. Então a vida pode surgir em locais com condições completamente diversas daquelas a que estamos acostumados e está perfeitamente adaptada a essas condições. Portanto, desde que os elementos necessários à vida estejam presentes e a temperatura não ultrapasse algumas centenas de graus Celsius e haja um solvente disponível, devemos esperar que a vida surja naquele local em algum momento do tempo. Esse é, aliás, outro fator fundamental, o tempo. O local onde a vida surgirá deve ter tido os elementos necessários, condições de temperatura e a presença de um solvente por um tempo suficiente para permitir a evolução química e, consequentemente, o surgimento da vida. Tendo isso ocorrido, certamente a vida terá emergido. Onde devemos encontrar vida fora da Terra? Vamos começar pelo nosso sistema solar. Lua. Não há solvente, logo não há vida. Não foi encontrado nenhum tipo de líquido na Lua, nem mesmo no subterrâneo. Então lá não tem nada que possa servir de solvente para permitir as reações químicas, portanto não tem como a vida se formar. Planeta Mercúrio. Devido à grande proximidade do Sol, não existe líquido em sua superfície, portanto não há solvente, logo não há vida. Na verdade, não tem líquido em lugar nenhum de Mercúrio, devido à proximidade muito grande do Sol. Qualquer líquido que tenha ali vai evaporar e ser soprado para longe do planeta. Vênus. A superfície de Vênus é completamente seca, mas pode haver vida em suas nuvens ou mesmo em áreas subterrâneas. Devido a seu tamanho, composição e idade serem semelhantes à Terra, deve haver vida, especialmente em cavernas ou outras áreas subterrâneas que tenham água líquida. Marte. Nos polos marcianos existe a presença de água congelada. Como o gelo é um excelente isolante térmico, abaixo do gelo deve haver água líquida. Além desse solvente, Marte tem todos os elementos necessários e a temperatura também permite o surgimento de vida. Logo, devemos esperar encontrar vida abaixo do gelo presente nos polos de Marte, mesmo que sejam formas de vida relativamente simples. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nesses gigantes gasosos, podemos encontrar vida apenas em suas nuvens. Nas nuvens desses planetas, pode haver água, pode haver outros... Podem ter todos os elementos e pode ter uma temperatura que permita o surgimento de vida ali, que as reações aconteçam e que uma vida surja. Asteroides e cometas. É pouco provável que haja vida em asteroides e cometas, pois nesses corpos a vida não emergirá, ou seja, ela não vai surgir por conta própria, tanto pela ausência de solvente como de processos físicos que aumentem a entropia do ambiente por um longo período de tempo. Se houver vida nesses corpos, essa vida veio de algum outro lugar e eles apenas a transportaram.
Por exemplo, um asteroide que tenha sido formado devido ao choque entre dois planetas pode conter vida que existia nos planetas que se chocaram. Essas formas de vida foram expulsas junto com o asteroide, com a rocha. Exoplanetas e estrelas. Exoplanetas ou até mesmo estrelas que tenham as condições já especificadas aqui podem sim ver a emergência da vida e sua evolução. Sempre que falamos de estrelas, imaginamos algo muito quente, com temperatura de milhares ou milhões de graus Celsius, mas isso não é totalmente verdade. Algumas estrelas anãs podem ser muito frias, com temperaturas superficiais até menor que a do nosso corpo, que é de 37,5 graus Celsius. Nessas estrelas, a vida poderia surgir e ser adaptada a um ambiente de alta radiação. Então, a vida é comum no universo? Resposta curta: sim. Em nosso próprio sistema solar, temos conhecimento de vida em apenas um planeta, a Terra, mas certamente encontraremos outras em Vênus, Marte, nos planetas gasosos e em muitas de suas luas. Muitas luas de Júpiter, de Saturno, têm condições de ter vida também. Mesmo que essas formas de vida não sejam homenzinhos verdes, e sim apenas bactérias, fungos, algas e outras formas de vida simples, a vida estará presente lá. Formas de vida tecnológica também devem existir, apesar de serem mais raras que as formas de vida mais simples, já que demandam mais tempo para serem formadas, já que essas formas de vida tecnológicas são a evolução de formas de vida mais simples. Então elas demandam mais tempo. E essas condições que permitiram o surgimento da vida naquele local têm que durar mais tempo, para que chegue ao ponto de formar uma forma de vida tecnológica. Paradoxo de Fermi. Paradoxo de Fermi é a contradição entre a alta probabilidade de haver vida inteligente no universo e a falta de evidências de contato com ela. Ele levanta a questão: se existem tantos planetas, por que não encontramos outras civilizações? Esse paradoxo é, na verdade, falso. O que falta não são provas de contato com formas de vida extraterrestres, mas aceitar as provas desse contato. Então, provas de contato com a vida extraterrestre. Existem várias provas de contato com formas de vida extraterrestre descritas na história, desde as mais antigas até as mais atuais. O problema é que demos o rótulo de mitos a essas histórias, desacreditando-as como descrições de fatos reais, apesar delas o serem. Nos slides seguintes apresentaremos algumas delas. Povo Dogon. Povo Dogon é um grupo étnico do Mali e Burkina Faso, que fica na África. Tanto o Mali quanto o Burkina Faso são dois países que ficam na África, no limite ali entre o deserto do Saara. Eles são famosos por terem um conhecimento astronômico avançado sobre a estrela Sirius, que inclui a existência de Sirius B, uma estrela invisível ao olho nu, que só séculos depois dos relatos dos Dogons pôde ser observada usando potentes telescópios. O povo Dogon afirma que a estrela Sirius B é uma anã branca que orbita Sirius A em um ciclo de 50 anos, o que foi comprovado. Também possuem conhecimento sobre outros corpos celestes, como os anéis de Saturno e as luas de Júpiter, que são visíveis apenas com telescópios. O povo Dogon afirma categoricamente que esse conhecimento lhes foi dado por seres vindos do sistema Sirius, que interagiram com seus antepassados. Vedas. Os Vedas são um grande conjunto de escrituras sagradas do hinduísmo, originárias da antiga Índia e datando de cerca de 1500 a 1200 a.C. A palavra Veda significa conhecimento em sânscrito. Nos Vedas, temos a descrição dos Vimanas,
que são veículos voadores capazes não só de voar na atmosfera terrestre, mas também de viajar sob a água e pelo espaço. Os textos védicos não apenas descrevem, mas também trazem ilustrações de como são os Vimanas. Bíblia. Êxodo 19:18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. Fogo, fumaça e um barulho muito alto que fazia as coisas tremerem é o que está sendo descrito aqui. Alguém já assistiu ao lançamento Pouso de Foguete? É exatamente isso. E de onde Deus desceu? Do céu, ou seja, veio do espaço, de fora do planeta Terra. Mais algumas palavras. Para nós, é muito fácil escrever. Atualmente nem precisamos de lápis ou caneta e papel. Podemos simplesmente digitar no computador como eu estou fazendo agora. Mas temos que ter em mente que para os povos antigos escreverem algo exigia um grande esforço. Precisavam preparar tábuas de argila, gravar os símbolos na argila, queimar a argila para endurecê-la, ou ainda matar um animal, tirar sua pele, curtir a pele, fazer a tinta e escrever sobre a pele curtida do animal com a tinta que foi feita. Ou seja, era muito trabalho. E quem fosse escrever algo tinha que fazê-lo para fazer todo esse trabalho, para poder registrar o que decidisse registrar. Também devo lembrar que pouquíssimas pessoas sabiam ler e menos ainda sabiam escrever. Sendo assim, somente as coisas muito importantes eram registradas. E se esses contatos com seres de fora do nosso planeta foram registrados, é porque esse contato foi muito importante. Esses povos só registravam a realidade. Não havia o conceito de ficção como temos hoje. A gente hoje tem ficção científica, tem ficção de romance de ficção, tem todo tipo de ficção hoje em dia. Mas naquela época não existia esse conceito de ficção. O que estava escrito ou que era transmitido oralmente era o que havia de fato acontecido. Não existiam histórias inventadas. Os eventos até podiam ser mal interpretados, mas não inventados. Os eventos relatados de fato ocorreram. Conclusão. A física e a química, sendo a mesma em qualquer ponto do universo, resolve problemas similares de forma similar. A emergência da vida e sua evolução é a solução final para a manutenção da entropia do universo. A vida fora do planeta Terra é comum, especialmente as formas de vida mais simples, que devem existir em todos os lugares que possuam as condições para o seu surgimento. A evolução para uma forma de vida tecnológica é essencial para continuar a reduzir a entropia do ambiente com o passar do tempo. A vida tecnológica também existe fora do planeta Terra. Já tivemos contato com esses seres no passado. Chamamos isso por puro desdém de mitologia ao invés de história. Esses povos nos visitaram em passado remoto e foram embora, mas talvez retornem no futuro. Ou não, podemos não ser tão importantes assim quanto imaginamos ser, ao menos para eles. Portanto, devemos nos preparar mentalmente e psicologicamente para que esse contato possa ser retomado algum dia, sem criar caos em nossa civilização. Gostou do vídeo? Se gostou, dê o like, comente, se inscreva no canal. Se não gostou, comente, diga o que você não gostou. Quer apoiar o canal? Faça um Pix, geopolítica, ciência e mais, @gmail.com.